2h09, de volta com o Jornal Jovem Pan e vamos agora a Brasília. Luciana Verdolim, boa tarde, Luciana. Boa tarde, Vitor. Boa tarde também aos ouvintes. Olha, o presidente Michel Temer reuniu ministros, presidente do BNDES aqui do Palácio do Planalto, para discutir uma forma de destinar recursos a partir de agora para o patrimônio histórico brasileiro, para evitar aconteceu no final de semana com o Museu Nacional do Rio de Janeiro. O presidente do BNDES, Diogo Oliveira, fez questão de ressaltar que vai ser lançada uma nova linha de financiamento de 25 milhões de reais exatamente para o setor. Tá certo, Luciana, você volta ainda durante o Jornal Jovem Pan com outras informações, de fato, um repasse importante, né, que vai ajudar na reconstrução, mas só na reconstrução do prédio, né, se essa obra de restauro deve ser feita apenas na edificação, mas é claro que não sobre o acervo, né, as peças que foram perdidas não serão repostas, né, há já alguns países que se manifestaram, Portugal, a França, a Unesco também falou a respeito disso, essas organizações, esses governos estrangeiros devem ajudar aí o Museu Nacional nessas obras de restauro, mas, como a gente disse, restritas à obra do prédio, né? A edificação, a estrutura, né, que foi perdida, mas não ao acervo que foi queimado com um incêndio, e isso, sem dúvida nenhuma, fica como um legado triste desse incêndio e dificilmente haverá reposição, né? Havia itens das mais diversas áreas lá dentro, né? Havia itens importantes para antropologia, né? Nós estamos falando bastante aqui dos crânios que foram perdidos, das ossadas, dos fósseis que foram encontrados por escavações há muito tempo atrás, mas também obras importantes no campo da linguagem, por exemplo, alguns registros de dialetos indígenas que não existem mais, havia obras muito raras nesse campo da literatura também, além de outras obras que dificilmente vão ser repostas e que estavam guardadas ali numa condição muito especial, né, muito específica, e que, por causa desse incêndio, foram perdidos. Agora, a Polícia Federal investiga as causas do incêndio e, desde 2016, o Ministério Público Federal já investigava também. Um inquérito tinha sido aberto lá atrás pelo Ministério Público Federal, justamente por causa de uma denúncia de má conservação do prédio. O Ministério Público Federal divulgou algumas fotos de investigações que começaram, como eu disse, há 2 anos e apuravam justamente parte do plano de incêndio do Museu Nacional. A primeira investigação começou em abril de 2016 e já naquela ocasião havia alguns relatos de má conservação do prédio, problemas nas grades de ferros, infiltrações, gambiarras nos fios, e a Universidade Federal do Rio, que é responsável pela administração do museu, foi alertada sobre essa investigação, mas mesmo assim não tomou nenhuma providência. Depois houve, em 2018, uma nova denúncia feita por um arquiteto do Rio de Janeiro também, e a Universidade Federal do Rio foi comunicada mais uma vez e também não tomou nenhuma providência. Agora sim, vamos voltar a Brasília. Luciana Verdolim, diga, Luciana. O ministro da chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, ele fez questão de ressaltar, ele e todos os ministros que estavam aqui presentes, que assim, o governo federal, ele repassa dinheiro não para o museu, ele repassava dinheiro não para o museu propriamente dito, mas para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é quem é responsável pelo Museu Nacional lá do Rio de Janeiro. Só para a gente ter uma ideia, o governo bateu muito nessa tecla, porque ele não quer ser acusado de ter negado recursos para o museu. O que ele está dizendo nesse momento? Que de 2012 a 2017, o aumento de repasses para a Universidade Federal do Estado foi de 49%. Houve um crescimento do repasse e, no mesmo período, a universidade diminuiu em 43% o repasse de recursos para o museu, dando aí a entender que, no entendimento do governo federal, os repasses estavam corretos. O problema todo foi que a boa parte do dinheiro era utilizado para pagamento da folha de pagamentos, então sobrava pouca coisa para investimentos. Agora, o governo está dizendo que a gente vai tentar reconstruir o prédio, está conversando com organismos internacionais, a Unesco se colocou à disposição do governo brasileiro para ajudar nessa reconstrução, então é um trabalho que vai ser feito a partir de agora. Amanhã o presidente Michel Temer já avisou que vai chamar empresários aqui ao Palácio do Planalto para fazer uma rede aí de apoio, não só
ao Museu Nacional do Rio de Janeiro, mas aos museus de todo o país. E a administração federal está falando que vai editar, inclusive, uma medida provisória para criar o que está sendo chamado de fundo patrimonial, exatamente para ter dinheiro disponível para investir nessa área no país. Agora, o jogo de empurra é grande, o governo federal hoje, nessa coletiva, ficou muito claro, ele está deixando aí, dando a entender que vai ajudar na reconstrução, está trabalhando por isso, mas que não foi o responsável pela falta de recursos ao museu, não, que repassou os recursos à Universidade Federal do Rio. Tá certo, vamos acompanhar então o que disse o ministro Diogo Oliveira. Nessa reunião de hoje, nós sugerimos, e o presidente naturalmente imediatamente acatou, o lançamento de um novo edital do BNDES no valor de 25 milhões de reais para projetos de segurança e prevenção contra incêndio e modernização das instalações nesse sentido da melhoria, da adequação para a segurança e proteção do patrimônio histórico e cultural nacional. Tá certo, aí o presidente do BNDES, Diogo Oliveira, falando sobre essa liberação dos recursos por parte do BNDES, né? Agora é aguardar, né, para ver se de fato haverá o pagamento desse dinheiro. O Museu Nacional já deveria ter recebido uma primeira parcela dos pagamentos do BNDES, desses repasses, em outubro. Esse pagamento foi acertado no início do ano, mas parte do dinheiro só cairia na conta do Museu Nacional em outubro desse ano. Então, por isso, o museu ainda não havia recebido e, segundo a versão da reitoria da Universidade Federal do Rio, não investiu no plano de combate ao incêndio. Esse plano, inclusive, tinha o nome de 200 anos do Museu Nacional. O bicentenário foi completado em junho desse ano, mas mesmo assim, por enquanto, não houve nenhuma liberação e até agora o museu esperava, né, por esse dinheiro do BNDES, dinheiro que chegou tarde demais, agora depois do incêndio lá no Rio de Janeiro. De qualquer maneira, a Polícia Federal agora é quem assume a investigação, será responsável por apurar as causas desse incêndio, mas de qualquer maneira o Corpo de Bombeiros do Rio já se exime da responsabilidade também, mas é parte do trabalho da corporação, né? A liberação dos alvarás, né? Então, por isso, a cobrança ainda sobre o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. A Luciana volta ainda durante a programação com outras informações de Brasília. Um abraço para você, Luciana. Até mais. Até mais tarde.